Não adianta achar que o evangelho é mar de rosa, que não é. É luta. A palavra diz que o reino dos céus é tomado através de quê? De esforços. E o próprio Senhor diz: esforçai-vos ao entrar pela porta estreita. É uma luta, igreja. Todos os dias nós enfrentamos lutas. Amanhã já tem mais luta preparada. Mas os problemas não estão nas lutas. O problema está dentro de nós. Precisamos estar forte todos os dias para enfrentar as lutas. E como é que eu me fortaleço, pastor? Lendo a palavra de Deus. A Bíblia é o alimento da palavra do Senhor. Amada igreja, hoje é culto de oração, de libertação. E nós, como igreja do Senhor, não podemos desconhecer a libertação. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o que é que está escrito? Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Você que está com a sua Bíblia, pode abrir em Hebreus 13, 8. Você que não trouxe a Bíblia ou quer acompanhar pelo telão, Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele fez em seu ministério terreno há mais de 2000 anos atrás, o que ele fez, ele faz e ele continua a fazer. Os milagres que ele fez ontem, ele faz hoje. O que mais Jesus fez naquela época foi libertar as pessoas que estavam aprisionadas nas trevas. Foi o que mais Jesus fez. O que mais Jesus fez foi curar os doentes, foi salvar os perdidos. O evangelho, ele é o mesmo. O que mudou é a nossa forma de ver o evangelho. Se o próprio Deus, a própria palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é porque ele vai continuar, amada igreja, na vida daqueles que crêem. Quando no livro de Mateus capítulo 10, o que mais Jesus fez naquela época foi libertar as pessoas, igreja. Ele continua libertando. Eu não entendo os dias de hoje. É porque que às vezes tem igreja que desconhece o trabalho de libertação. Se o que mais Jesus fez foi libertar as pessoas, o que mais Jesus faz hoje é libertar pessoas. E ele continuará fazendo isso. E nós como igreja, nós não podemos jamais desconhecer, amada igreja, os ensinamentos do mestre. Quando Jesus, ele chama os discípulos, está lá em Mateus capítulo 10. E tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Eu quero dizer, amada igreja, que os discípulos, como Pedro, como João, como Mateus, Marcos, Lucas, eles não estão mais aqui. Eles já cumpriram a missão dele. Hoje estamos nós aqui para dar continuidade aos ensinamentos do Senhor,
Quando Jesus ele chama os seus discípulos, a Bíblia diz que o Senhor deu autoridade a eles sobre quem? Você é a autoridade sobre os demônios. Você é a autoridade sobre os espíritos imundos. Ou nós cremos nessa palavra, ou vamos ter que se curvar diante desses demônios quando vêm nos atacar. Não desconheça isso, igreja. No livro de Mateus, de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Absorva esta palavra. Traz para dentro de vocês essa palavra. Hoje ou amanhã vocês vão precisar dessa palavra. Ou hoje ou amanhã vocês estão sendo confrontados diretamente com o diabo. Não fique pensando que o diabo ele vai desistir de você. Não fique pensando você, crente, porque pastor, eu oro, porque eu tenho um propósito de oração, de jejuns. Pastor, eu tenho todos os dias alinhado a minha vida com o Senhor. Não fique pensando porque você alinha a sua vida com Deus, que o diabo vai desistir de você. Pelo contrário, ele tem outras estratégias para tentar esfriar a nossa fé. Assim como o Senhor deu autoridade aos discípulos, o Senhor nos dá autoridade hoje, porque hoje nós representamos os discípulos do Senhor. E a palavra diz, em Marcos 16, 17: estes sinais. Que sinais são esses? Quais são os sinais? O versículo anterior esse diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eu quero dizer, amada igreja, que o evangelho é um evangelho de poder, é um evangelho transformador, é um evangelho que resgata, é um evangelho que liberta, é um evangelho que cura. E nós temos que ter o cuidado para não estar pregando um evangelho morto, um evangelho sem vida. Mas os sinais são esses sinais que não podem se apagar dentro da igreja. Esses sinais ele tem que fazer parte da nossa vida. Mas pastor, eu não fui chamado para isso. O líder é para todos nós. O líder é para a igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Não é a nossa capacidade, não é as nossas forças, é a força do Espírito Santo dentro de nós. A obra não é nossa, a obra é dele. E a Bíblia diz que Deus, ele capacita os incapacitados. A palavra diz que o Espírito do Senhor está em busca dos verdadeiros o quê? Adoradores. Estes sinais. O que mais Jesus fez foi sinais naquela época. O que levou multidões a ir atrás de Jesus? O que levava aquela multidão, igreja? Aonde Jesus passava? A Bíblia diz que Jesus está sempre em movimento, indo de aldeia em aldeia. E a multidão ia acompanhando ele. Não era porque Jesus tinha uma aparência física bonita, um porte atlético. Porque Jesus, ele é o poder. O poder que é Jesus atraía as pessoas. O poder de Deus é como um imã, atrai. Observe a luz. Observe quando as formigas criam asa. Quando eles voam à noite, no lugar que tem iluminação, que tem uma luz, o que acontece com os insetos? Eles perdem a direção, eles vão diretamente na luz. E muitos insetos acabam morrendo queimados, porque a luz atrai. O que atraía aquela multidão era o poder que era Jesus.
Bíblia diz: estes sinais acompanham aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão que novas línguas. Falar em línguas é mais fácil, é ou não é? O que mais você vê hoje dentro das igrejas é desenvolver este dom de línguas. É bíblico isso, mas é muito mais fácil. E essa parte de expulsar demônios? Não, pastor, não é comigo não. Jesus fez muitas libertações. E Ele nos deixa exemplo dentro da palavra da igreja. Quando lá em Mateus capítulo 12, 22, aquele cego e mudo da Galileia, um demônio que cegou a vista daquele homem, um demônio que levou ele à surdez. Mateus 12, 22. O mesmo Jesus que libertou naquela época, liberta hoje, irá continuar libertando amanhã na vida daqueles que crerem. Aí Jesus vai lá. Então trouxeram-lhe a Jesus o que? O endemoniado, cego e mudo. Há demônios que causam cegueira nas pessoas. Há demônios que causam surdez nas pessoas. Entendo, igreja, que nem todas as enfermidades elas são espirituais. Existem as enfermidades espirituais, existem as enfermidades físicas, mas nós estamos tratando aqui no âmbito espiritual. Pegai o homem endemoniado, cego, mudo, e levar até quem? A Jesus. Ali foi o último dia que os demônios atormentavam aquele homem. Esses demônios atormentavam aquele homem até o dia que esse homem teve um encontro com Deus. E a Bíblia diz: Jesus o curou e o homem passou a falar e o que? A ver. Ele é Deus.